Porque não dá. Não dá. Porque não dá. Porque a cabeça dói, a camisa aperta e o bumbum balança pra direita e pra esquerda. Não pra direita. Da direita e pra esquerda. Mais rápido. Julie, baby. Julie, Julie, baby. Agora eu quero ver todo mundo dançar. Julie, baby. Não dá. Porque não dá. Não dá. Porque não dá. Queria começar agradecendo o convite da Adriana e de toda a equipe do MAPA e dizer que, como a Adriana já disse, eu acompanho de perto o trabalho e acho um trabalho de extrema importância hoje, um trabalho que cria rede, que pensa a infância, enfim, acho que é algo mais do que necessário. Vou começar apresentando, então, as pessoas que vão participar dessa mesa. Primeiro, a Camila Guimarães, que é psicóloga, com formação em magistério pelo SEVEC, cursando especialização em práticas inclusivas e gestão de diferenças no Instituto Singularidades, atua como professora de educação e ensino fundamental 1, e já atuou também como acompanhante de crianças em contextos de inclusão dentro da escola regular. Camila Guimarães, pode vir. Agora eu vou chamar a Patrícia Pecoraro, educadora, especialista em literatura infantil, trabalhou com crianças de 0 a 14 anos no Colégio Gávea, em São Paulo. Em 1992, participou da criação do GRAAC, IOP, Unifesp, como voluntária e contadora de histórias, desenvolvendo trabalho paralelo de capacitação de recursos. Em 1995, apresentou o projeto Brinquedoteca Terapêutica para o Instituto Ayrton Senna e foi contratada como coordenadora. Coordena a equipe de profissionais, voluntários e estagiários da Brinquedoteca e articula as atividades de diversas ONGs dentro dela. Patrícia. Agora o Reinaldo Nascimento, terapeuta social e educador físico, faz parte do time internacional de pedagogia da emergência, junto do qual já participou de várias intervenções ao redor do mundo. Quênia, em 2012, Líbano e Filipinas, em 2013, Kurdistão, Iraque, em 2014, 2015 e 2016, acabou de chegar, né, Reinaldo? Faixa de Gaza, em 2014, Nepal, em 2015 e Equador, em 2016. Trabalha na formação de professores e educadores em diversos países e no contato com organizações locais que se interessam pelo tema. Eu acho um grande desafio falar em transformação nesse momento. Um tempo em que as pessoas se encontram enrijecidas nas suas visões, seletivas nas suas escutas, com posições polarizadas em defesa do que pensam e muitas vezes colando em discursos já prontos, sem reflexão, sem construção, sem a possibilidade de uma escuta diferente da própria. Num mundo cheio de incertezas, com visões fundamentalistas, extremadas, me parece que caber a pergunta: onde se tem espaço para a transformação? Nesse sentido, estar aqui nessa mesa falando sobre educação, sobre infância, escutando iniciativas ousadas e criativas e muito diferentes entre si, é um desafio e, ao mesmo tempo, um alívio. Então, me pergunto, o que é ser um agente transformador? Quando penso sob uma perspectiva transformadora, penso num sujeito que cria, que deseja, que se permite questionar e sustentar a dúvida, o não saber. Escutar, se escutar e caminhar, produzir mudanças, transformar seu entorno. Temos hoje aqui 3 pessoas com diferentes formações, com experiências muito distintas, que talvez num outro contexto não estariam na mesma roda, mas que estão dispostas a dialogar e a construir juntas, a pensar fora da caixa, novas formas de olhar para a infância. Para terminar e abrir para cada um deles contarem um pouquinho para a gente sobre a experiência pessoal e profissional, eu trouxe um trecho de um poeta que eu gosto muito, que é o Manuel de Barros, que diz:
A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Manuel de Barros. Então, enfim, só para começar aí a aquecer a roda, vou chamar então a Camila. Todo mundo dançar, Judy Baby. Não dá, porque não dá. Não dá, porque não dá. Falar de transformação, né? Eu sou professora de sala de aula. E quando a diretora da escola, do Colégio Equipe, a escola que eu trabalho, veio me convidar para vir falar para vocês, ela explicou, né, o convite, explicou como ia ser aqui, e perguntou para mim, você... Mas primeiro, ela falou meio brincando, né? Primeiro eu preciso saber, você acredita na transformação, né, assim, das pessoas? E eu dei, né, lógico, né? Sim. Comecei a rir, né? Falei, como ser professor sem acreditar? E quando a gente começou a conversar e eu fui preparar, fui pensar no que eu vinha falar, eu fui me dando conta que nem sempre eu acreditei que o professor pudesse ser transformador. Né? Eu comecei a trabalhar bem cedo, comecei a trabalhar com 15 anos com crianças com deficiência. Fui trabalhar numa escola de crianças com várias deficiências. Tinham crianças, nessa época não se falava em inclusão, era escola especial, que era a questão. Então, eram crianças com síndrome de Down, com outras síndromes, com TEA, né, autismo, psicoses. E eu me encantei, falei, olhava, né, encontrava aquelas crianças e aquelas relações que iam se estabelecendo, e aquela rotina de se encontrar todo dia, 4, 5 horas, atividades coordenadas, horas lanche, brincadeira. Falava, não, eu quero trabalhar com criança, né? Eu quero trabalhar com pessoas. E aí fui escolher a minha formação. Falei, não, mas não quero ser professora, porque eu não vou ficar em sala de aula lá fechada, reproduzindo aquele conteúdo de todo dia e aquela coisa que já está pronta. Não, aí fui fazer psicologia. E fui para uma outra escola, que era uma escola como estagiária, uma escola que era para pessoas com síndrome de Down. Também ainda não se falava em inclusão. Mas era uma escola que tinha adolescentes com síndrome de Down em toda a sua potência adolescente, né, com todas as questões dos adolescentes querendo trabalhar, querendo namorar, querendo ir para a rua, ir no cinema, escolher o filme que ia assistir, a comida que ia comer. E aí eu, no cardápio, né, ler cardápio, e aí eu fui entendendo naquela escola a importância dos professores terem acreditado naquelas crianças e terem pensado em como ensinar aquelas crianças e terem ensinado, né? E se tem uma coisa que a criança diferente provoca no professor, não é como a gente ensina para todos que eles vão aprender, né? A gente tem que estar pensando em como ensinar aquilo que já está lá pronto, como que a gente vai ensinar. E hoje, com esse pensamento mais inclusivo, da escola para todos, a gente vai entendendo que toda criança, né, tem que provocar isso no professor. Toda criança depende da aposta do professor. O professor não é... A gente não está lá para reproduzir o que já tá escrito, né? A gente está lá para pensar em como vai trabalhar com aqueles alunos. A gente está lá para pensar como a gente vai ensinar cada um dos nossos alunos. Então, embora formada em psicologia, eu sou professora de sala de aula com muito orgulho, né? Eu acredito muito na transformação dos meus alunos, né? Assim, muito que cada encontro é um encontro, que cada sala de aula é uma sala de aula, que cada grupo é um grupo, cada criança é uma criança. Então, hoje, como professora, há 7 anos eu estou num colégio que é o Colégio Equipe, é um colégio aqui de São Paulo. É um colégio
que foi escolhido, foi selecionado pelo Instituto Alana e pelo Instituto Ashoka como uma escola transformadora, uma escola que, na sua prática, busca formar pessoas que possam transformar o meio que vive a sociedade, né? Que sejam preocupadas com a transformação da sociedade. E, para isso, né, assim, o Instituto Alana ele encontra 4 pilares, que são os pilares que eles julgam como transformadores, né, assim, que tenham na prática da escola que trabalhe com as crianças a partir disso. Então, é trabalhar com a criatividade, é investir na criatividade, nas diferentes linguagens, na sua prática, investir no trabalho em equipe, na importância do outro para a sua aprendizagem, o aluno quanto protagonista, então assim, a gente protagonista da sua aprendizagem, e a gente acredita assim lá na escola que tem um conteúdo que está aí para ser ensinado, né? Esse conteúdo que foi historicamente construído, mas é muito dar voz para o aluno, colocar o aluno enquanto crítico dessa aprendizagem e trabalhar com empatia, que a gente lá prefere pensar na solidariedade. A empatia é reconhecer o sentimento do outro e solidariedade é, a partir disso, o que eu faço para mudar. Então, eu reconheço o que o outro está sentindo, eu me importo com o que o outro está sentindo e, a partir disso, que eu vou, como eu vou trabalhar com isso, né? Como eu vou ajudar, como eu vou estar junto disso. Podia falar muito aqui sobre o Colégio Equipe, mas eu trouxe um vídeo que apresenta esse trabalho, e aí eu também divido essa apresentação do colégio com os diretores, professores, ex-alunos e todos que estão aí. A equipe tem uma comunicação muito forte com a vida, com nossa vida. Não é simplesmente uma escola que está atenta às matérias e ao currículo escolar, mas está sempre muito atenta a como tudo isso influi nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas transformações. Sujar o pé de areia pra depois lavar na água. É a escola, certamente em todo o Brasil, que mais se notabiliza por estimular os alunos a pensarem criticamente. Esperar um vagalume piscar outra vez. Para mim é mais que uma escola, assim, é um lugar em que eu me sinto muito em casa, me sinto muito confortável. Por trás da onda mais próxima. Quando eu converso com pessoas que estudaram em outras escolas, pouca gente consegue entender o que é isso e por que os equipanos guardam essa marca consigo com muita força de crescimento, de cumplicidade mesmo, como se aqui tivesse acontecido alguma coisa diferente. Respirar, sentir o sabor do que comer. A escola não visa apenas conhecimento, que é fundamental, mas ela visa também o desenvolvimento de valores. Para nós, o chamado espírito crítico, problematizador, sempre caminhou de mãos dadas com a solidariedade. O Equipe é um dos poucos espaços hoje em dia na cidade de São Paulo de exercício de liberdade, uma das poucas escolas onde os alunos estão com alegria, com curiosidade sobre o mundo. O Equipe é um espaço de crescimento coletivo. Assim, eu acho que todo mundo que está dentro da equipe é cúmplice de um crescimento que está acontecendo ali, não só de cada um, mas do grupo. Lá nos matos, verde mato, cujo nome é capoeira, na da liberdade. Eu não chego ao pódio, pelo currículo da educação física, se dedicar nas 3 séries a atividades com bola, atividades sem bola.
né? Então tem jogo de quadra, a gente trabalha com futebol, vôlei e basquete, mas trabalha com dança, com maculelê, puxada de rede, trabalha com ginástica, trabalha com jogos, que é uma parte mais lúdica. Nas viagens de campo, acho que a comunicação entre as matérias e o fato de serem muitas matérias juntas e da gente ter que fazer um trabalho único que vale para muitas disciplinas é muito legal justamente por causa disso, porque a gente reconhece que não são várias matérias engavetadas, várias categorias, mas uma vida ali que está se comunicando e passando por todas essas disciplinas. Por exemplo, na segunda série do médio, nós temos um projeto cujo problema é possível viver em ou sem Cubatão? Para responder isso, a gente sabe, não basta olhar livros, nem sequer internet, nada dessas coisas. Mas há que se ir ao local, levantar os dados, antes temos que ter boas hipóteses, coletar esses dados, analisar esses dados e, posteriormente, socializá-los, né? Tudo que eu estudo na sala de aula em relação à política, coisas de química, física, dá para relacionar com estudos de campo que eu faço, que a gente fez para Cubatão, que a gente fez para o Ribeirão Preto. E é realmente você olhar para um mundo que você não conhece e falar, putz, como é que isso aqui tem a ver com a minha vida, como isso aqui tem a ver com o mundo em geral. Então é um negócio muito legal de você conseguir realmente pensar o mundo, pensar as relações entre as pessoas. Eu me lembro de momentos nas viagens de campo em que todo mundo se abraçava e chorava, era uma comoção, assim, porque a gente sentia que tinha uma coisa muito forte acontecendo que acho que até hoje, quando eu encontro pessoas que estudaram comigo, a gente sente isso, que a gente viveu juntos uma coisa muito grande, muito forte. Os projetos sociais aqui começaram em 97 e começaram com uma necessidade que nós víamos de fazer nossos alunos ter uma nova experiência que saísse do cotidiano da sala de aula. E eu faço o projeto Chá de Cadeira, ele trabalha no Hospital Menino Jesus e a gente faz esquetes, que são pequenas ceninhas, para as crianças da sala de espera. As quartas-feiras que eu vou para o projeto são assim, o melhor dia da semana, com certeza, sabe? É muito gostoso saber que você está compartilhando alguma coisa que você ama tanto, que é um livro, com uma outra pessoa. Tem um dia da informação profissional na escola que reúne todas essas entrevistas, todas essas pesquisas feitas, organizadas pelos alunos do segundo ano, que buscam justamente entender um pouco melhor a dinâmica, o movimento e as transformações que cada profissão tem no mundo do trabalho de hoje, né? No terceiro ano, essa pesquisa se aprofunda também como mais né, mais individual, mais dentro da escolha, mais dentro do universo de vocês. É necessário que tudo isso dê ao nosso aluno, todos esses anos que ele vai passar aqui, que ele tenha muita imaginação, que ele desenvolva a imaginação, que ele veja a possibilidade de uma outra vida social. As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor. A proposta é que o aluno possa desenvolver um trabalho pessoal, autoral, criativo e que ele possa fazer um recorte de algo que ele tenha muita curiosidade, que seja muito importante estudar na interface entre as suas questões, as suas preocupações pessoais e o currículo escolar. Posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor. Nós vamos trabalhar, por exemplo, arte e contemporaneidade, religião e a filosofia. Nós vamos trabalhar a questão da sustentabilidade. Aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz.
Essa escola é uma escola de resistência, um espaço de resistência dentro da cidade de São Paulo. E é muito bom saber que existe esse lugar em que as coisas continuam do jeito como elas são e que o que a gente viveu continua sendo vivido por outras pessoas. Acho que de mais importante ele ensinou a não acreditar em tudo, a olhar para as coisas diferentes, a conseguir digerir aquilo que o mundo está te falando toda hora. Eu acho que o grande trabalho do primeiro ano é formar um grupo, né? Um grupo que saiba, consiga e acredite que possa trabalhar junto. Então, todo o período de adaptação, o período de formação de grupo, é um período para a gente muito precioso, de muito trabalho. E aí a gente vai contando isso para as crianças, né? A gente vai querendo mostrar para as crianças que as crianças estão num grupo, acreditem na importância desse grupo e que precisam... Elas vão estudar juntas muitos anos, né? E para a aprendizagem acontecer, eles vão precisar poder errar, vão precisar poder falar bobagem um para o outro, precisar se desculpar, precisar aprender a se relacionar e precisar aprender a estar na escola. Então, a gente faz um trabalho de conhecer a escola, e conhecer a escola, não só conhecer a escola enquanto espaço físico, mas conhecer as pessoas que trabalham nessa escola, conhecer quem faz a escola. É interessante, no começo do ano a gente foi conversar, né, assim, quem faz a escola com as crianças. Os alunos. Sim, aluno é muito importante na escola. Quem mais? Quem trabalha na escola? Os professores. Tem professor. Quem mais? E aí eles ficavam muito nisso, né? Assim, é aluno, é professor, é, no máximo, coordenador. E aí a gente foi trabalhando no sentido de, então a gente vai descer para tomar o lanche. E quem fez o lanche? O pessoal da cozinha. Então, eles são muito importantes na escola, porque sem eles a gente não vai ter lanche para tomar. E a gente está aqui, está fazendo a pintura, a gente está arrumando a nossa sala, mas a gente não consegue arrumar tudo e alguém vai precisar vir arrumar. A sala não vai magicamente ficar limpa. Então tem o pessoal da limpeza. Isso, eles são muito importantes. E aí a gente foi andando pela escola nesse momento de conhecer a escola e perguntando o nome das pessoas e fotografando as pessoas, e montou na sala um quadro que eram com as fotografias de todos os funcionários e nomes de todos os funcionários da escola. O primeiro ano ele é visto como o ano da alfabetização, né? Para nós isso não existe. A gente acha que a alfabetização acontece desde pequenos e vai se consolidar no segundo, no terceiro ano e está tudo certo. Mas as crianças têm mais atividades de escrita, começa a ter mais uma sistematização da escrita no primeiro ano. E a gente trabalha com as palavras de referência. Que você quer escrever macarrão, tem alguém que você acha que ajuda a escrever macarrão? A Mariana. E aí as palavras de referência normalmente são os nomes dos colegas. E no nosso caso eram os nomes dos funcionários da escola, né? Assim, uma coisa de olhar para os funcionários como, né, assim, eles estão lá. E aí depois esse foi o trabalho desse ano, depois de conhecer e de fotografar e de conhecer todos os funcionários, a gente convidou essas pessoas para virem conversar na nossa sala, para virem... A roda de história, que também é algo que acontece muito na educação infantil, né, e no primeiro ano, foi contada pelos funcionários. Então, os funcionários vinham contar um pouco da vida deles, vinham contar quando eles eram crianças, como foi o primeiro ano, como eles viveram isso, e vinham contar histórias, vinham ampliar o repertório de histórias das crianças. Não sei, acho que eu tenho um monte de história para contar, mas acho que podia depois... vai contando. Tá bom? Todo mundo dançar, Judy Baby. Não dá, porque não dá. Não dá, porque não dá. Sou Patrícia Pecoraro, eu trabalho no GRAAC. Fiz parte da fundação do GRAAC, que é um hospital de crianças com câncer, aqui pertinho.
E tenho muito orgulho de trabalhar no GRAAC. A minha formação também foi, eu sempre fui professora, dei aula em várias escolas de São Paulo. E cheguei no GRAAC, assim, porque eu tinha acabado... a escola que eu dava aula, que chamava Gávea, acabou, e eu contava histórias lá, era uma escola bem diferente, também bem transformadora. E acabou. E eu falei assim, não, agora não quero mais dar aula, quero fazer uma coisa diferente, quero participar de algum projeto social. E no fim, acabei chegando no GRAAC. No começo, né, era uma casinha que não tinha nada. E daí eu cheguei lá, assim, as crianças ficavam esperando, né, o tratamento de câncer é bem difícil. Abri o armário, assim, a porta caía, os lápis apontados, quebra-cabeça sem nada. Eu falei, alguém precisa fazer isso que não seja alguém da parte médica. Aí comecei a transformar a sala de espera. E daí o GRAAC foi crescendo, a gente construiu um prédio, e eu fiquei 6 anos como voluntária, e daí quando a gente construiu um prédio, a gente conheceu o Instituto Ayrton Senna, que é um dos nossos patrocinadores, a Adriana, que fazia parte da Oficina Lúdica, que foi contratada para dar uma assessoria para a gente. E aí a gente fez a brinquedoteca, que é assim, a sala de espera do hospital. Então, assim, o GRAAC atende crianças de 0 a 18 anos, é um hospital de alta complexidade, então são casos que os outros hospitais não querem mais, e são internados, mas o tratamento é ambulatorial. A criança vai, faz o tratamento de quimioterapia e volta para casa. E a gente quer que a vida da criança seja normal. Não é porque ela tem câncer que ela parou, vai ter um intervalo de vida enquanto eu trato. Não, continua, vai para a escola. E a gente tem, assim, com o tempo, a gente foram vários projetos foram se unindo a gente, né? Então tem uma escola móvel lá, então as crianças têm aula. Todos os projetos são patrocinados e a gente atende 90% de crianças SUS. Então, é um hospital que não tem cara de hospital, as crianças são felizes, apesar da doença ser tão grave, né? E a gente tem todo um acolhimento das famílias, desde assim, uma casa da família, que é semelhante à Casa Roupa, onde você trabalha, a gente atende crianças do Brasil inteiro e de outros países também. Às vezes tem gente do Uruguai, do Paraguai. E essas pessoas é diagnosticada a doença e eles têm que tratar e não pode perder um dia. E às vezes as famílias não têm como vir para São Paulo, onde que eles vão morar, né? O tratamento ambulatorial, como que vai ter o dinheiro para o passe, para vir e voltar, onde vai morar e onde, como vai comer, né? Então a gente tem essa casa da família que tem uma triagem com assistente social. Se não tiver ninguém em São Paulo para acolher essa criança, a gente acolhe e assim fica durante o tratamento inteiro com essa criança. Às vezes uma leucemia demora 2 anos para o tratamento. Enfim, assim, é difícil, mas, ao mesmo tempo, é muito legal você proporcionar uma vida mais leve para essas crianças. E a brinquedoteca, então, é assim, a criança é encaminhada pelos serviços públicos, né? A gente investiga, se for confirmado, já trata. E a criança, onde que ela vai ficar no hospital? É na sala de espera. A sala de espera é a brinquedoteca, porque é muito mais fácil para uma família levar uma criança para um lugar onde existem brinquedos que a própria família não pode comprar, onde existem atividades, oficinas, assim que elas não têm, assim, pessoas carinhosas que vão cuidar dessa criança. Tem uma escola lá dentro, então ela não vai perder a escola, porque a escola, a gente vai entrar em contato com a escola, vai falar que ela está fazendo tratamento e ela vai continuar. A gente tem uma escola que tem mais de 15 professores que dão esse cuidado para a criança. A gente tem, como o GRAAC vive de doações, a gente é um lugar no hospital que a gente aceita as pessoas da comunidade que nos ajudam a construir o hospital. O GRAAC recebe doações de muitas pessoas, então a gente tem que acolher. Então, assim, uma pessoa tem uma oficina, tem uma escola de cerâmica, eu quero ser voluntária. Então, a gente, dentro da brinquedoteca, a gente faz um horário. Então, assim, toda terça-feira, oficina de... né? Como vocês fazem aqui na UMAS também, né? Então, assim, a gente... É muito legal dar esse carinho, porque carinho é bom e todo mundo gosta, né? Então, assim, eu convido vocês a irem ao hospital. A gente tem uma visita monitorada. É um hospital de ponta em São Paulo. Todo mundo que vai, sai de lá e não acredita que aquele hospital é 90% SUS. A gente tem pouquíssimos convênios. É um hospital muito, muito colorido e muito eficiente, né? Assim, são os melhores médicos que tem lá, especialistas em oncologia pediátrica. Tem o Dr. Sérgio, que é o fundador, tem a Dona Léa, que trabalhou anos no Hospital do Câncer, então tem um super know-how de voluntários.
Nós temos 500 voluntários. No começo, quando a gente começou, eram poucos voluntários. Todos queriam trabalhar na brinquedoteca, porque é pesado. Aí o hospital foi se organizando. Hoje são 500 voluntários. Até agora eu vou sair daqui e vou dar uma aula no curso de voluntários que está tendo. Então, assim, é muito bacana. Então, quando eu fui convidada, eu falei assim, é transformador? É transformador. Porque cada dia é uma coisa diferente que acontece. Você vê as famílias chegando com aquela notícia, uma nuvem preta em cima da cabeça de que a criança está com câncer. E até eles se ajustarem, demora um pouco. E, aos poucos, a gente percebe que a brinquedoteca, porque a expressão a criança só consegue se expressar brincando. Então, para ela, é muito mais leve poder brincar do que pensar o que está acontecendo. Então, a gente faz as oficinas, um monte de coisa, assim, muita gente bacana. Eu sempre brinco que quem entra no GRAAC, a porta já é uma peneira. Quem entra no GRAAC já só quer ajudar. Quem não quer ajudar fica do lado de fora, nem entra. Né? Então, assim, é uma energia muito boa, porque está todo mundo lá pensando assim, na cura das crianças, numa coisa bacana. Então, assim, fica o convite para quem quiser visitar, assim, é melhor ver em loco do que eu falando. Né? Eu trouxe algumas fotografias da dinâmica da brinquedoteca, e depois eu tenho um vídeo que eu sempre dou nas aulas que eu faço, que é um vídeo norueguês, não tem nada a ver com as nossas crianças, mas tem tudo a ver com a dor da criança, assim, quando a vida dela se interrompe por algum obstáculo, ou por uma guerra, né, ou por uma doença. Né? Então, assim, acho que vocês vão gostar. Quando a gente construiu o hospital, cada andar foi dividido por uma empresa. Então, o terceiro andar foi o Instituto Ayrton Senna. A gente sabia o que era a brinquedoteca, mas a gente não sabia a filosofia da brinquedoteca. Não é um lugar onde tem muitos brinquedos. Né? Tem, assim, é toda uma linguagem, é uma coisa bem elaborada. Né? E o espaço físico foi dividido de acordo com o desenvolvimento do brincado do Piaget. Então, a gente tem cantos, tem o canto dos bebês, o canto do simbólico, até os jogos com regras dos adolescentes. Na prática, as pessoas ficam muito encantadas, porque é um cartão de visita do hospital. Então, assim, tem gravação, tem a Globo vai lá, onde que vai? E a gente quer mostrar que tem câncer, mas tem vida. Não é porque tem uma doença letal que você tem que pensar só em coisa ruim. Então, é o cartão postal, porque as pessoas que doam dinheiro, ou que ajudam a gente, gostam de ver o lado saudável. Tem o lado doente que os médicos cuidam, mas não é porque está doente que acabou. Né? Então, a brinquedoteca é um espaço de vida. Né? O hospital começou nessa casinha, né? E quando eu comecei, que eu falei para vocês que eu cheguei, era uma sala de espera. Não era uma sala de espera, porque todo mundo olhando as moscas. Eu falei, não. Da minha experiência de escola, acho que a gente pode fazer uma coisa bem bacana. Os próprios livros infantis hoje, super enfeito. Então, a gente fez umas prateleiras, pois, aí tinha amigo que tinha loja de papel de parede, enfim, a gente deixou uma coisa bonitinha. Porque, como eu sempre digo, o carinho é bom e todo mundo gosta. Né? Daí a gente enfeitou a sala de espera, pôs brinquedos, e as crianças ficavam lá. Isso era uma casinha. Né? Depois, com o tempo, a gente... todo mundo deve saber do Mac Dia Feliz, aqui a gente entrou no programa do McDonald's, em 5 McDonald's, a gente conseguiu dinheiro para comprar o terreno das 5 casinhas e construir. Para vocês terem uma ideia, assim, quem come o Big Mac é um tijolo do hospital, que é super sério. Né? A gente foi escolhido como o hospital no Brasil que ia receber o dinheiro. Hoje, outros hospitais também recebem, mas a gente, no começo, que recebeu. Então, a gente construiu o hospital. Aí era a casinha primeira, a gente construiu o hospital. Eram várias pessoas no começo. E aí, da equipe toda, o hospital ficaram 2 pessoas, eu e a Dora, e daí o voluntariado foi se organizando, né? A Dora é pedagoga, e aos poucos a gente foi tendo bastante pessoas. Então, quando as pessoas fazem curso de voluntariado, os outros departamentos ficam muito bravos, porque todo mundo quer ir para a brinquedoteca. Né? Só que a gente já está lotado de gente, então, e o hospital precisa de outros voluntários. Aí essas são as voluntárias. Hoje a gente tem 40 voluntárias. Aí, nessa época, tinha umas 20. Pode mudar. Então, todo o espaço físico é bem colorido, lúdico. Né? A gente ocupa um espaço de 110 metros quadrados e funciona das 8 às 16h30, de segunda a sexta-feira. E agora, a gente, por uma demanda, a gente está abrindo aos feriados também. Pode mudar. O perfil do paciente, crianças de 0 a 18 anos, né? Então, vocês veem que a gente tem de 0 a 2, depois de 3 a 6, de 7 a 12, de 13 anos.
E a gente procura ter atividades para todas essas idades. O próprio espaço já requer, né? Tem desde o canto dos bebês, o canto das fantasias, até os jogos com regras. O perfil do paciente, mais ou menos, é o que acompanha o do hospital, né? Os números do hospital. A gente tem mais crianças, a gente é referência de um câncer que chama osteosarcoma, que dá muito em menino, e que é muito difícil de diagnosticar. Então, esse câncer, ele, assim, a criança joga a bola, brinca e, de repente, começa a ficar com dor. Aí, os médicos acham que é dor de crescimento, né? Tem uma cultura de dor do crescimento, mas, às vezes, chega lá um tumor do tamanho de uma melancia, tem que tomar quimioterapia, e, geralmente, eles são amputados. Então, a gente tem todo um serviço de fisioterapia também. Aqui, o que eu falei para vocês, a gente atende o Brasil inteiro, né? Grande São Paulo. A gente atende, assim, na brinquedoteca, mais ou menos 49 pacientes e 60 acompanhantes. Nunca uma criança vai sem ser acompanhada, está sempre com a mãe, né? Aí os números ficam bem grandes, porque cada vez que entra, cada vez que faz, é um número. Não é como escola, que são 30. A gente vinha de escola e a gente achava esses números enormes, mas cada vez que tem que ele entra, ele é contado como um atendimento. Pode mudar. Né, a gente tem uma classificação internacional, que a gente nem sabia que existia, quem falou foi a Adriana e o grupo dela, dos brinquedos, que hoje, na prática, a gente até, quando os brinquedos novos foram, a gente faz, mas assim, na prática é complicado, porque é muito movimento de brinquedo que sai, brinquedo que entra, mas a gente tenta ter essa classificação. Então, a gente tem brinquedos, jogos eletrônicos, computadores, livros, revistas, aparelhos de DVD, DVDs, videogames, notebooks e iPads. E a gente empresta isso. Quando a gente teve toda a nossa na formação, brinquedoteca é para emprestar brinquedo para fora. Só que a gente não tinha brinquedos legais, assim, uma dupla de brinquedos legais que pudesse ficar. E lá é assim, não é? A criança tira hoje e volta dali a 15 dias. Então, a gente ficava assim. Então, a gente restringiu os brinquedos aos empréstimos internos. E só DVD e livros e revistinhas que a gente empresta. Tá? Então, aqui o canto dos bebês, pode ir passando. Aqui é o canto do faz de conta. Aqui é o palco das... No começo, foi muito legal, toda a nossa... Como a gente vive de doações e a gente está lá, e a gente está cuidando, e a gente sabe o que é bom, quando as pessoas querem doar... Então, assim, escolas de balé, várias em São Paulo, que tem aquelas fantasias maravilhosas que as mães pagam uma fortuna. O que faz depois? Então, doa para a gente, as crianças ficam as mais felizes, querem tomar quimioterapia de super-homem, bailarina, querem ir de velocípede, tomar quimioterapia, tudo pode, desde que, mas sabendo que a gente sabe que vão emprestar, e a gente treina muita cidadania também, porque a gente tem que treinar que os brinquedos são coletivos. Né? Então, não é porque eu estou doente que eu posso tudo. Né? Isso é um trabalho que a gente faz com as mães, porque tem muitas mães que viram reféns das crianças. Então, assim, está doente, mas continua sendo criança, e tem que ter não também, né? Porque senão ninguém aguenta. Hoje em dia, essas crianças querem mandar em tudo, né? Se a gente não puser o limite, então a gente treina isso também, né? Aí tem o canto dos adolescentes, assim, existiu uma polêmica no começo, né, Adriana, quando a gente fala assim, põe jogo eletrônico, não põe? Na minha época era assim, pode ler. Revista em quadrinho, não pode ler? Claro que pode. Como que a gente vai... Como que a gente vai... É uma concorrência desleal com os jogos eletrônicos. Todo mundo quer. No começo, eu estava até falando hoje de manhã, não existia celular, né? Que a gente já está há 21 anos lá. Então, as mães bordavam, a gente fazia cartão de Natal bordado. Hoje em dia, ninguém sai do celular. É uma concorrência desleal. A gente tem que inventar muita coisa para interessar. E a gente consegue. Então, tem oficina de biscoito. Essas oficinas, tudo que criança gosta, a gente vai dando. Né? De artes plásticas, a gente tem várias ONGs que atuam lá. O Arte Despertar, que leva artes para o hospital. Vive e Deixe Viver. E o que é legal também na brinquedoteca é que, na hora que as crianças estão brincando, é o único lugar do hospital que as crianças podem escolher o que elas vão fazer. Nos outros lugares, escolhem por ela. Não tem jeito, não tem negociação, tem que tomar remédio. Mas, no hospital, na brinquedoteca, eles podem brincar. Então, eles brincam e as mães... É o único lugar também que elas podem conversar com outras mães que esquecem um pouco aquela tensão. Né? E é muita mulher na vida dessas crianças, gente, porque no hospital inteiro a gente tem 4 médicos, o resto tudo é mulher, médica mulher. As enfermeiras, as mães. Então, quando aparece um voluntário homem, é assim, um Deus, igual no colégio, educação física, né? O professor de educação física não é o rei? Porque é muita mulher, gente, vocês não sabem o que a gente faz com a vida dessas crianças.
tem que ter uns homens, né? Mas enfim. Aqui cartão de Natal, produção, quando elas não ficavam no celular. E a gente faz, várias pessoas da comunidade querem oferecer os seus trabalhos, então a gente aceita e inclui no nosso horário. Aí são as várias ONGs, o Arte Despertar, que leva música, arte, teatro para as crianças. Uma ONG que chama Arco-Íris, que é semelhante aos Doutores da Alegria, que é da Sociedade Israelita, que também é bem bacana, está lá com a gente desde o começo. Tem os acolchoados do amor. Tem umas coisas muito engraçadas. Daqui elas cortam os quadrados e no Brasil inteiro levam os quadrados e as pessoas fazem ponto cruz, depois elas fazem umas colchas e dão para as crianças. Se a criança é corintiana, é tema Corinthians. Se é Mônica, as crianças escolhem, né? O Make-A-Wish, que todo mundo conhece, que faz os desejos, leva até para a Disney. Daí todo mundo só quer ir para a Disney, daí eles cortam a Disney. E as crianças não conseguem, ninguém tem desejo, todo mundo só quer celular, ou iPad, ou computador. Eu falo assim, mas se vocês quiserem ir para Fernando de Noronha, para uma praia, eles levam vocês. Não, só querem celular. Então, é uma briga. Pra gente, assim, até fazer sonhar, assim, está difícil, né? Aqui a gente faz empréstimos, aqui é bem antigo, porque eu vou dar essa aula dos 25 anos do GRAC, era videocassete no começo. Agora já a gente empresta. A gente abraça todo o hospital. Tem a quimioteca, que é uma licença poética, que fez tanto sucesso o projeto da brinquedoteca, que as crianças não queriam fazer quimioterapia, que é no andar de baixo. Aí a gente chamou os mesmos arquitetos e a gente fez um projeto, e a gente pôs esse nome quimioteca, que é um monte de químios, né? E implantou o lúdico lá também. A gente sempre tem que fazer em números, porque o brincar, assim, é muito legal, todo mundo gosta muito, mas se a gente não tem uns números para mostrar, fica uma coisa meio solta, elas só brincam. Os médicos chegam lá e falam assim, aqui é o lugar que elas brincam. Acabam com a gente, que faz um trabalho bem bacana, mas tudo bem. Aqui é um espaço multidisciplinar, então, de repente, quando apareceu o Xbox, que é esse jogo, descobriram que era muito legal para as crianças amputadas, então a gente conseguiu um Xbox, e as fisioterapeutas vão lá e brincam com as crianças. Daí as crianças querem marcar, que antes tinha maior resistência em fazer a fisioterapia, com o Xbox eles querem ir lá brincar, então eles marcam. Então a gente vai descobrindo coisas do interesse da criança que pode facilitar o tratamento, né? Esse projeto Escola Móvel, eu estava falando com a Camila, é muito legal. É uma escola dentro do hospital. Então a criança tem que fazer o tratamento, às vezes tem que faltar muito para não perder o ano e depois não quer voltar porque perdeu os amigos. Tá? A gente tem vários voluntários que entram em contato com a escola, veem o que a criança está estudando, a criança traz, e a gente tem uma escola que desde a alfabetização até vestibular a gente prepara. São 15 professores que fazem residência de pedagogia escolar lá no GRAC, e junto com um monte... Então, todo mundo são os profissionais com os voluntários. Né? Os voluntários entram em contato com a escola e os professores dão aula, chama Escola Móvel porque eles dão aula onde a criança está. Se ela está na brinquedoteca, eles dão aula lá, se ela está na internação, se ela está na químio. Então, é um projeto bem bacana que a gente viu nascer bem pequenininho e agora está bem grandão. Aí, assim, isso daí a gente... começou quando todo mundo não sabia muito informática, a gente começou a dar aula de informática, agora a gente nem precisa dar, eles que dão para a gente. Né? Aí a gente faz projetos Manhãs do Sol, que assim, um dia fora do hospital para eles é uma maravilha. Então tem vários lugares de São Paulo, tem o Espaço K, que faz festa, buffet, todo mundo fala assim, a gente tem isso, que quem quer levar a criança? Eu falo, bom, primeiro, você consegue o ônibus, as crianças comem, então tem que dar o lanche. Então, não é assim, eu tenho espaço, traz as crianças aqui, porque a gente vive de doações. Né? Então, tem que ter todo um pacote para poder levar as crianças para passear, mas, geralmente, as pessoas são bem bacanas nesse ponto. Eu já fui para Campos de Jordão, já fui para o mar, e eles adoram, né? Adoram. Qualquer dia fora do hospital. O Steve Jobs não sabia o que ele fez com o iPad quando ele... Quer dizer, ele sabia, né? Mas, assim, para um hospital, o iPad é o máximo, gente, porque as crianças que não conseguem se mexer só fazem assim. Então a gente conseguiu, a gente fez uma campanha, a gente conseguiu quase 25 iPads, e a gente administra esses iPads como a gente administra os jogos, enfim. Aí a gente também faz uma seleção, uma capacitação das voluntárias, planeja, organiza, né? A gente tem o CCIH do hospital, que é a Comissão de Infecção Hospitalar, porque, assim, agora tem todos esses certificados, a gente está num processo de certificação
como se fosse um ISO 9000, mas é de hospital. Então, assim, nada pode, nada pode. A higienização dos brinquedos. Então, todos os brinquedos têm que ser tipo Fisher-Price, aqueles que dá para você higienizar, porque senão não pode ter brinquedo de pelúcia, que é uma coisa que eles adoram. Então, a gente burla as regras, né? Então, a gente dá para a criança, leva para casa, mas a gente não deixa de ter. E o hospital, e a diretoria do hospital apoia bem a gente. Tá? Aí tem as festas que a gente faz uma festa de Natal bem bacana, que agora vai ser dia 15 de dezembro, que é no Teatro João Caetano, que é bem estratégico, que dá para as famílias irem a pé. E a gente consegue doação, faz uma sacola da família, põe brinquedos de menino, menina, bebê, adolescente, dá uma peça de teatro bem bacana para eles, que tem criança que nunca entrou no teatro na vida, e depois distribui as sacolas. Feliz 2016, até o ano que vem. Mas, assim, o objetivo maior, que eu fico mais feliz de estar desde o começo, é que a gente... É muito mais fácil você levar a criança para esse hospital, então, assim, oferecendo coisas bacanas para elas, né? Então, assim, é a maior aderência e maior complacência ao tratamento. Esse objetivo, que é um dos objetivos, nos objetivos gerais, esse é o maior objetivo, é o que a gente consegue com 100%, porque as crianças são muito felizes. E o que a gente sempre fala, assim, para trabalhar no GRAAC precisa gostar de criança. Não adianta, assim, porque o pai morreu de câncer, vou lá trabalhar, porque não pode ficar chorando na frente das crianças, essa coisa. Então, a gente tem toda uma preocupação, né, da pessoa estar legal, assim, porque eles fazem muito mais bem para a gente do que a gente para eles. Assim, é uma recíproca, né? Mas, assim, é muito gratificante. Então, as pessoas gostam muito. E a brinquedoteca atua sem limites, né? A gente, assim, uma criança gosta de cavalo, a gente se esforça, pega livro de cavalo, está internada, tudo que a criança, a gente vê o que a criança gosta e a gente procura dar para ela, individualmente, tudo que ela gosta. Assim, a gente não tem nenhuma pesquisa que a gente ajudou, mas a gente sabe que a gente é uma vacina, que não aparece, mas que a gente ajuda muito, né? Bom dia. Eu estou com essa voz sexy assim porque eu gritei durante 16 dias lá no Iraque e ainda não recuperei. E eu sou pedagogo há muito tempo e eu adoro ser pedagogo, só que eu nunca começo uma aula, uma palestra, sem fazer uma atividade antes. Então, vocês têm que levantar. Sinto muito. Não precisa se arrumar, não, só levantar. É bem simples, pode ficar tranquilo. Eu preciso de 3 dedos. É o polegar, o indicador e o mindinho. Esse polegar chama palo, esse indicador chama bonito e esse mindinho chama e. A gente vai cantar uma musiquinha que é muito simples, vai ser assim, ó. Palo, 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 bonito, palo e. Fácil, né? Então, de novo, para quem está no fundo. Vai ser assim, ó. Palo, 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 bonito, palo e. Palo, 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 bonito, palo e. Segunda parte. E, palo, bonito, palo e. E, palo, bonito, palo e. Agora com as 2 mãos. Palo, 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 bonito, palo e. Palo, 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 bonito, palo e. E, palo, bonito, palo e. E, palo, bonito, palo e. Coloca encorado, tá? E a gente vai dando um passinho, assim, vai ficar mais fácil. Vamos lá. Um passinho, todo mundo. Assim. 1, 2, 3. Palo, 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 bonito, palo e. Palo, 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 bonito, palo e. E, palo, bonito, palo e. E, palo, bonito, palo e. Um pouquinho mais rápido.
eu vim falar um pouco sobre a pedagogia de emergência, com a qual eu trabalho já desde 2011. E aí, como foi dito no começo, eu já fui para o Quênia, para o Líbano, para Filipinas, acabei de voltar do Iraque na segunda-feira. E o que a gente faz, na verdade, é com pouca coisa tentar atingir muito. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que uma criança que passa por um evento traumático como catástrofes naturais, guerra, abuso, violência, vulnerabilidade social, muitas crianças hoje são largadas. De acordo com a ONU, mais de 30, 50 milhões de crianças estão largadas, perdidas pelo mundo. Alguns falam de 300 milhões, já ninguém nunca sabe direito. E o que a gente viu é assim, quando acontece um evento traumático, por exemplo, um terremoto no Nepal, onde eu fui, a gente tem algumas fases. Então, assim, a primeira fase, que dura de poucos segundos até, no máximo, 2 dias, é uma fase de medo, de choque. Como a gente mora em São Paulo, por exemplo, muitas pessoas já foram assaltadas ou já viram um acidente de carro muito pesado, então a gente trava, a gente não consegue, aquilo pesa, então a gente não consegue dormir, a gente fica com olheira, a gente fica com a pele pálida. Um aluno que foi mordido por um cachorro, ele vê um cachorro, ele já vira para a esquerda, já vira para a direita, não quer passar por ali. Mas, normalmente, isso vai se retrocedendo e a criança volta a confiar no mundo. Quando isso não acontece, vai para uma segunda fase. E essa segunda fase é a fase onde aparecem inúmeros sintomas. Dor de cabeça, dor de barriga, a criança fica triste, a criança fica com raiva, a criança não consegue dormir, e quando dorme tem pesadelo. Ela troca o dia pela noite, não consegue comer, come demais. Mas isso são pedidos de ajuda, porque ela tem problema, porque esse choque, esse enrijecimento ainda está lá, e ela está perdida, então, nesse ritmo agora. O físico está machucado e o ritmo começou a ficar machucado. Se a gente não cuida disso, que também normalmente vai sumindo, entre 4 e 8 semanas isso vai desaparecendo, chega uma terceira fase, onde cada sintoma vira uma doença. Então, essa tristeza começa a virar depressão. Essa dor de cabeça começa a virar enxaqueca. Esse não conseguir dormir começa a virar uma insônia. Entende o que eu estou falando? Assim, cada sintoma que é normal, porque o que não é normal é perder minha casa num terremoto, é perder minha família numa guerra. Então, esses sintomas é um pedido de ajuda. Mas, quando eu não consigo ajudar essas crianças, esses jovens, isso vai se tornando uma doença. E aí fica muito mais difícil curar, porque eu preciso de terapeutas, não mais só com pedagogia, eu vou conseguir fazer isso. E o pior de tudo é que ainda tem uma terceira fase. Quando você passa por tudo isso sem ajuda, você chega numa quarta fase, onde, normalmente, a gente conhece essas pessoas porque elas são antissociais, têm uma tendência suicida, têm dificuldade de entender o que é errado, do que é certo. Na Alemanha, por exemplo, a gente trabalhou com um garoto que se jogou no trilho do trem, e aí ele sabe que não é só ele que vai morrer, vai causar um monte de transtornos para as pessoas que estavam no trem, inclusive o motorista daquela máquina. E o que a gente faz, então, na verdade, é tentar chegar na primeira e na segunda fase, porque a gente sabe também hoje que essa primeira e essa segunda fase são as fases que decidem se essa criança vai ficar doente ou não. E a gente sabe, pedagogicamente, que é mais fácil cuidar de uma tristeza, nessa primeira e segunda fase, de uma dificuldade de dormir, do que depois de uma depressão. Para mim é mais fácil, por exemplo, fazer vocês sofrerem, e mesmo assim dar uma risadinha no final com palo bonito do que se vocês estivessem depressivos aqui. Eu duvido que alguém ia levantar. E se levantar e falar, eu não consigo nada mesmo, eu vou embora. Então, a gente tenta isso, assim, com essas coisinhas simples, trabalhar nisso. Então, aqui eu trouxe algumas fotos. Eu vou tentar entender isso aqui também, que é esse de baixo. Então, vamos ver. Por exemplo, isso aqui é uma foto da faixa de Gaza, onde eu estive em 2014. E, graças a Deus, a gente não viu muito disso, mas a gente sabe que acontece o tempo inteiro. A gente não pode ficar circulando o tempo inteiro, então a gente, de vez em quando, vê. Então, aqui, por exemplo, era um jardim de infância, na faixa de Gaza, o que sobrou dele. Aqui era uma escola. Então, assim, a gente vê que a educação é destruída, a família é destruída, os hospitais são destruídos. Aqui é num campo de refugiado no Quênia, para vocês terem uma ideia, esse campo que se chama Kakuma, e Kakuma significa lugar de ninguém, lugar nenhum, foi criado para 30 mil pessoas porque havia água para 30 mil pessoas. Mas como a guerra ali em volta do Quênia é demais, por exemplo, Somália com fome, com guerra, o Sudão, que era o Sudão, agora decidiram separar, tem o Sudão e o Sudão do Sul,
conseguiram a liberdade, agora um Sudão está tentando matar o outro. Então, assim, esse campo hoje vivem 180 mil pessoas num lugar que foi criado para 30 mil. Então, vocês conseguem imaginar a dificuldade que essas crianças têm. Então, é muito fácil encontrar crianças assim. Essa garota tinha 7 anos e ela tem paralisia cerebral, só que a mãe tem certeza que ela foi enfeitiçada por uma bruxa. Então, a gente não consegue, é difícil trabalhar com essa criança, porque a mãe fala, ela só vai ser curada quando a gente matar a bruxa. E a gente pergunta, onde é que está a bruxa? Ah, sei lá. Então, assim, demora um pouquinho, até nós conseguimos acessar essas crianças. Normalmente elas ficam assim, tá vendo? Pálidas, quietas, não falam, não comem, não querem se movimentar. Nessa época tinha 50 graus no Quênia. Então, onde tem um pouquinho de sombra. Isso é a parte física. Aqui, por exemplo, já é no Iraque, essas crianças que não conseguem essa ajuda, começam a desmaiar, começam a ter dificuldade. Então, assim, essa criança, por exemplo, desmaiava a cada 10 minutos. Essa é uma garota da faixa de Gaza. Vocês conseguem ver, então, essa palidez, esses olhos arregalados, sem vida. Isso foi na Filipinas. Na Filipinas, apesar de toda a desgraça que teve lá, foi um tufão que passou. Normalmente, os tufões passam e vão embora. Esse tufão passou e depois voltou de novo, fez o mesmo caminho, destruiu a cidade 2 vezes. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que ia ser uma intervenção muito boa, porque as crianças estavam sendo muito bem cuidadas. Assim, apesar de ser o esgoto, apesar de ter tudo isso, tinha adultos falando, vem para cá, está na hora do banho, está na hora de escovar o dente, está na hora de dormir, vem, deixa eu ver se a orelha está limpa. Era muito bonito ver isso. E tem uma história que eu gosto muito, o meu colega, o Marlon, tem um filho com necessidades. E a água estava subindo na casa dele, estava enchendo a casa, e o filho estava nos ombros, e estava nadando, e estava batendo os pezinhos, e o Marlon já estava, meu filho, a gente está morrendo, você não percebe? E o filho falou, pai, o senhor sempre soube que o meu maior sonho era ter uma piscina, mas eu não sabia que o senhor ia colocar a piscina dentro de casa, né? E aí são histórias que, apesar de todo o sofrimento, você percebe que criança é criança, entende? A criança... é a gente que faz mais o sofrimento dela. Apesar de tudo, ela estava brincando. As outras crianças estavam querendo... Bom, está na hora de escovar o dente, então vamos escovar o dente. O problema maior na Filipinas é que, como a destruição foi muito grande, muitas crianças perderam os documentos. E muitos adultos falaram para elas que elas não seriam mais pessoas, porque não tinham documento. Então, elas ficaram procurando no lixo da cidade se achavam os documentos delas. Assim. Aqui já é no Iraque, no Kurdistão. Então, assim, no começo os campos ficam mais bonitos, mais organizados, porque eles acham que a guerra vai demorar pouco tempo. Então, eles preparam um pouquinho melhor. Só que a guerra não vai acabando. Por exemplo, na Síria já são 5 anos, no Kurdistão já 2,5, então os campos vão ficando assim. Aqui já tinha 65 graus e a sensação térmica era de 70. Então, assim, onde tem sombra, tem gente. E aqui, esse campo chama Ramka, vivem 5 mil pessoas, de uma hora para outra chegaram 5 mil pessoas, não tem um banheiro, não tem uma cozinha comunitária, toda a comida que eles recebiam eram doações de alguém que vendeu muita arma e álcool, e pela primeira vez ele achou que ele talvez fosse também a causa disso tudo. Ele se sentiu tão mal que ele começou a alimentar essas pessoas. Então, está vendo? Onde tem um pouquinho de sombra, tem crianças. Esse foi um terremoto no Nepal, e foi um terremoto de 7,8, e essas casas caíram com 7,8 e foram construídas para aguentar 8,0 e ficaram assim. Esse é um acampamento onde nós trabalhamos, então aqui onde tem essas pocinhas d'água são banheiros. Quando eu falo banheiro é para fazer xixi, cocô, lavar o rosto, escovar os dentes, assim, porque não tinha mais nada. A organização abriu as portas, mas era tanta gente para fazer higiene que eles falavam, bom, aqui está bom também. Então a gente tinha que lidar com essas coisas também. Então esse é um time de pedagogos de emergência. Aqui nós temos professores de educação artística, professores de educação física, músicos, movimentos, teatro. Tem o chato do Moisés, que é esse aqui. O Moisés é chileno. Então ele já viveu o terremoto de 8, 8,5. E quando no Nepal tremia 6,0, ele ficava dando risada. E a gente sofrendo. E por que você está rindo, seu chato? Porque esse é o melhor horário para tomar café. Você coloca um pouquinho de açúcar e vai mexendo sozinho. Assim. Sempre tem um alegre assim, no meio do time. Aqui tem o professor Bernd, que foi quem criou a pedagogia de emergência. Então tem, assim, é um grupo, aqui tinham 12 pessoas, mais 2 voluntárias locais, que entende de pedagogia, que é especialista em alguma arte, e com isso a gente começa, então, a trabalhar. No primeiro momento a gente tenta construir esse local seguro, para que essas crianças saibam que a partir daquele momento ninguém vai mais apanhar, ninguém vai mais ser abusado, ninguém vai mais ter que fugir de ninguém. E aqui no Quênia, por exemplo, construir um local seguro era construir sombra, porque com 50 graus era difícil
montar um jardinzinho de infância e esperar que essas crianças ficassem ali torrando naquele sol. Então, é com isso mesmo, com lona, montando isso. E a gente começa a trabalhar. A ideia é essa, a gente sempre começa com uma grande roda. Às vezes, nós já trabalhamos com 1000 crianças de uma vez só, porque você convida 500, essas 500 convidam mais 500, e no final você fica lá meio perdido, mas, graças a Deus, sempre deu muito certo. Esse é o nosso jardim de infância. E tem os pais que ficam curiosos, porque normalmente as pessoas levam comida, levam chá, levam colchões. Aí chega um bando de doido levando brincadeiras, e gizes de ceras, e teatrinho. Aí as crianças ficam meio assim. Depois os pais entendem, aí fica muito gostoso, fica muito mais fácil. Aqui, por exemplo, é a brincadeira do passanel. E se vocês olharem para essa garota, você tem certeza que ela não está com anel. Mas é que a gente canta uma musiquinha e ela estava tão encantada com a música que tanto faz onde estava o anel para ela. Esse é o cama de gato, vocês conhecem? Assim, é impressionante como um fiozinho de 10 centavos faz milagre, assim, sabe? Esse cordãozinho vira uma estrela, esse cordãozinho vira um mosquito, esse cordãozinho vira a Torre Eiffel. O pai conhece brincadeiras também, porque na terra dele já tinha, e aí a criança, à noite, começa a brincar isso em vez de brincar de guerra. Então ela começa a trabalhar essas coisas. Assim, eu fiquei apaixonado por isso, sempre tenho no meu bolso, normalmente, porque quando tem tempo eu já vou treinando essas coisas, porque também me relaxa bastante. Aqui já é a mesma ideia, só que aqui você cruza, passa por cima, passa por baixo, puxa, estica, e depois eles mesmos vão fazendo com eles, e aí até ajuda a gente, porque a gente sabe então quem já passou pela nossa oficina, porque tem uma pulseirinha no braço. Amassar, solver, fazer argila, trabalhar com a terra local, ajuda muito. Muitas crianças, quando elas vão desenhar, elas se desenham sem as mãos, porque elas não se sentem mais capazes de fazer nada. Então, fazendo esse trabalho com os fios, amassando, fazendo argila, isso vai voltando devagarzinho. Esses são os desenhos que eles mais fazem, por exemplo, em Gaza, Iraque, no Quênia. Se você pedir para eles desenharem 10 vezes vai sair isso. Aí não precisa explicar o que está acontecendo, vocês já entendem. Mas a ideia é transformar esses desenhos nesses outros desenhos, entende? E aqui a gente não está preocupado com se o desenho está perfeito ou não, a gente está preocupado com essa harmonia que ele comece a usar de novo. Corda, a gente fala que a gente precisa criar, já existe a pedagogia de emergência, já existe a pedagogia não sei do que, ninguém falou da pedagogia da corda. É um instrumento. Muitas crianças têm muito medo, principalmente em Gaza, porque muitas crianças apanharam muito de corda. Muitas crianças viram muitas coisas acontecendo com cordas. Então, às vezes, você tira a corda, fica todo mundo assustado, mas depois de 1 hora em Gaza, você começa a bater corda e canta aquela musiquinha com quantos anos você pretende se casar. As crianças falam 200, aí você olha para ela e fala, meu, você está em Gaza, assim, sabe? Mas aí você percebe que a criança está voltando a ser criança de novo. Aí você percebe que está dando sucesso, que está fazendo sucesso. Aqui é sempre assim, 2 batem, 1 segura, 2 batem, 4, porque quando passa também já era, né? Parece que passou no portal da felicidade. Aí quer contar até 50, coloca a mão no chão, dá uma rodadinha, mas não vai para o meio da rua, fica lá. Aí o outro é que tem que entrar. Esse é um material chamado paraquedas, a gente usa muito porque, primeiro, faz muito vento, segundo, a gente trabalha em conjunto, a gente faz com que essa bola suba, para ela subir, todos têm que trabalhar junto. Para essa bola cair no buraco, todos têm que trabalhar junto. Eu fiz a besteira no Nepal de falar, se essa bola subir e cair no buraco, o paraquedas vai ficar aqui, e aí nunca aconteceu na vida, nesse dia aconteceu. Perdi o paraquedas, mas foi bem usado. Ou às vezes só para isso, só para forrar, só para deitar. Tá vendo? Isso é o Quênia, 50 graus, o chão cheio de espinho, então a gente deita, fala um pouco sobre o futuro, o que nós gostaríamos de fazer amanhã, quais brincadeiras vocês gostariam de fazer, vocês têm alguma brincadeira? Essa é uma garotinha que eu queria contar um pouco da história dela. Ela tinha 7, 8, 9 anos. Ninguém nunca sabe mais a idade, porque é tanto choque. E essa garota viu quando o pai foi assassinado, de uma forma bem brutal mesmo. E ela não falava mais, não saía mais, fazia cocô na calça, fazia xixi. Quando a mãe saía para buscar comida, ela rasgava a roupa da mãe para não ficar sozinha, de medo. E a gente percebeu isso, alguém falou da história, então a gente levou a roda da idade dela para perto do quarto onde ela estava dormindo, e a gente pediu para o Sabre, que é um curdo, para falar com ela, para ela perceber que os homens, apesar de tudo, existem homens bons. E ele conseguiu tirá-la do quarto, foi muito gostoso,
Mas vocês conseguem ver, então, as olheiras, essa palidez, essa rigidez, isso que eu estou falando da primeira e da segunda fase. E ela entrou na roda, e aí você percebe que ela já está mais curiosa, já está procurando saber o que está acontecendo, por que as crianças estão dando risada, o que passa por ali. Até que o momento ela levanta, e a gente toma um susto, porque ela estava toda enrijecida, ela levanta e pede para cantar uma música. Aí, até hoje, o cabelo arrepia. E ela canta essa música, e é muito gostoso, e aí a gente se ferra, porque quem não acreditava na gente começa a acreditar, e aí o pessoal joga os filhos, assim, ó, vai, pega aí, porque esse aqui também não dorme, esse aqui só grita. Mas foi uma experiência bem bonita, assim, porque a gente tinha acabado de chegar no Iraque quando elas tinham sido expulsas de suas cidades. Então era bem agudo mesmo, assim, era uma coisa bem de pedagogia de emergência mesmo, assim, era uma coisa bem normal. E aí foi gostoso que no outro dia ela já chegou com uma outra roupa. Então, assim, essa menininha era conhecida, a menina de azul, que grita, que faz bagunça, que não troca de roupa, não sei o quê. E no outro dia ela já chegou com uma roupa mais, assim, não estou falando que é nova, mais limpa, uma outra roupa, já estava com uma outra energia. Essa foto eu gosto muito porque no Iraque os homens trabalham com os meninos, as mulheres trabalham com as meninas. Eu não sei o que aconteceu, que eu pude trabalhar com essas meninas. Até hoje eu acho que eles acharam que era uma mulher de barba. Eu não consigo achar outra explicação. Mas eu fiquei com tanto medo e tanto respeito que eu peguei as bolinhas e malabares para não encostar em ninguém, para não correr risco, porque... E foi muito gostoso, assim. Hoje eu falo um pouco de curdo e a minha relação é muito boa com eles. Esses, na verdade, esses são seriam os meus alunos, são os meus alunos. Aqui no Equador, brincadeira de ritmo. E no Equador foi muito gostoso, porque é muito perto. A gente fala quase o mesmo idioma, portunhol, e eles gostam muito do Brasil e respeitam muito os brasileiros. Era difícil para eles entenderem que alguém do Brasil, que alguém da Alemanha deixasse suas casas para trabalhar com as crianças de lá. Então, os professores já entravam na roda, já queriam fazer palo-palo-e, vem do Equador, eu aprendi com eles. Essa é a nossa roda de ritmo, a gente faz muito ritmo. Muitas crianças não sabem mais onde fica a cabeça, onde ficam os pés. Então, a gente pode parecer muito pouco, mas cantar cabeça, ombro, joelho e pé faz muito sentido para essas crianças, porque elas não sabem mais onde fica. A criança passa a mão na barriga e fala que a cabeça está doendo demais. De novo, geografia corporal. No Nepal. Aqui no Nepal também a gente estava brincando com aquele copo, sabe aquela musiquinha que a gente faz com copo? Você bate no copo e passa. E essa foto só está aí porque eles eram tão bons, os nepaleses são tão bons no ritmos, que eu falei, vamos fazer uma apresentação, a gente chama todo mundo, não sei o quê. Aí todo mundo faz assim. Eu falei, putz, mas vocês são muito bons. Até que me falaram, depois de 20 minutos discutindo com eles, que isso aqui significa assim. E eu estou lá, mas vocês são muito bons, e todo mundo, a gente já sabe. Vamos fazer, vamos, mas por que vocês ficam falando não? Ninguém está falando não. E aí o rapaz falou, mas você vai matar a molecada, tanto perguntar, já tem 20 minutos que eles estão falando sim, você não entende? Eu falei, isso, parece que eles têm um osso a menos aqui, assim, porque eles mexem de um jeito que eu não consigo fazer. E aqui também, no Quênia, sabe, a brincadeira era só pegar essa argola, acertar a garrafa, quase me mataram, porque como no Quênia a água é muito pouca, eu peguei essas garrafas e enchi de areia para a gente brincar de argola. E para eles isso é como se valesse muito dinheiro, porque quando as torneiras abrem, eles enchem essas torneiras para beber durante a noite, entende? E eu tinha enchido de água. E eu enchi de areia. Né? E essa brincadeira, na verdade, era só isso, jogar argola e acertar nas garrafas. Mas quando eles fingiam que eles jogavam, mas não jogavam, e davam um passinho para frente. Quem estava com a garrafa dava um passinho para frente. Aí chegava bem pertinho do outro e colocavam assim. Aí eu falei, será que meu inglês está tão ruim assim? E depois eles falaram, não, tio, seu inglês é muito bom, é que aquele garotinho lá não vai conseguir fazer isso. Então a gente faz junto, todo mundo acerta, fica todo mundo feliz, todo mundo fica bem. Aí você fica perguntando assim, quem que é o pedagogo aqui? Assim, né? Quem que... Teatro, música, sabe assim, a gente conta muita história, histórias curativas, assim, histórias que realmente alimentem essas crianças. Em Gaza, por exemplo, há muitos contadores de histórias que estão deixando de contar porque as crianças só querem ouvir histórias de guerra. Então, essas histórias bonitas já não querem mais ouvir porque não alimentam mais. Então, a gente teve que trabalhar muito com esses educadores, explicando a importância de se contar histórias bonitas, histórias realmente lendas, contos, e não ficar alimentando essas crianças com guerra. Normalmente, eu trabalho com os mais velhos, mas chega um momento que você tem que trabalhar com todo mundo, porque tem todo mundo. E era muito gostoso, porque essa molecadinha, assim, eu estava lá tentando aprender o árabe, e falava 3 frases, aí eles achavam que eu já era árabe. Aí ficava gritando comigo o tempo inteiro, e eu só falava obrigado, obrigado.
Mas foi uma experiência, apesar de tudo, foi uma experiência muito boa. A gente também cuida dessa parte física, mas porque ela está lá, não tem como não olhar para isso. E assim, no Nepal, por exemplo, a sujeira que saía do ouvido das crianças era impressionante. Eu não sabia que cabia tanta coisa no ouvido da gente. Aqui, por exemplo, assim, sabe, é uma brincadeira. Eu fiz uma brincadeira com os molequinhos. Você coloca a bola atrás e essa bola vai passando, e quem está no meio tem que falar assim, a bola está aqui, e a criança mostra a mão, se a bola está, todo mundo grita de felicidade, se ela não está, ela tem mais uma chance até achar. E aí era impressionante, porque eu pedi para um garotinho no meio, ele foi, olhou para o céu 2 vezes e falou, a bola está aqui. Aí o garoto mostrou a bola e estava. Eu falei, nossa, esse moleque tem alguma coisa lá com o divino. Assim, né? Aí eu falei, deixa eu ver com a menininha. A menininha foi, olhou 2 vezes, a bola está aqui. Eu falei, vixe. Aí eu falei, bom, agora vou eu, né, para ver, para sentir essa coisa divina. Aí eu fui lá no meio, olhei 2 vezes para cima, todos esses grandões aí em cima do telhado falando assim, ó, a bola está ali, ó, a bola está ali. E aí eu falei, meu, vocês não estão me ajudando. Ele falou, não, mas a gente quer brincar também. Eu falei, mas vocês têm 30 anos, não sei o quê. Aí é que vem o choque, entende? Aí é que a gente corre o risco de ser traumatizado, porque todos têm 25, 30 anos, só que nunca foram crianças. Quando foram crianças, quando tinham idade de ser criança, já estavam sendo treinados para ser crianças soldados. Então eles queriam brincar, eles queriam participar da roda. E se vocês verem aqui, vocês estão vendo a minha cueca aqui, porque eu perdi o cordãozinho, e a gente estava fazendo um ritmo que tinha que bater palma, só que tinha que subir um pouquinho a calça de vez em quando. E todo mundo imitando, assim, fazendo a mesma coisa. Aí você fazia, não precisa fazer isso, todo mundo, ok, no problem. Assim. E aí você percebe mesmo, assim, sabe, nem a fase de repetir aquilo que os adultos fazem, eles tiveram. Então, assim, no momento que eles têm a oportunidade de brincar, de se soltar, eles fizeram mesmo. E no Quênia é sempre dolorido quando uma criança de 11 anos pergunta, ô tio, me leva com você, se você me levar, eu não vou matar mais ninguém, não. Aí você fala, você só tem 11 anos, meu, do que você está falando? Aqui no Equador, a gente trabalha muito com os educadores, para que quando a gente volte para as nossas casas, os professores e educadores possam continuar o trabalho. Eu trabalho muito com jovens e sempre aparecem jovens nessas intervenções, sempre aparecem jovens super motivados, querendo aprender, querendo cuidar do irmão, querendo cuidar da comunidade, muitas vezes mais engajados do que os próprios adultos, assim, me emociona cada vez mais. A gente fica assim, normalmente, quando acaba uma intervenção, ou o dia, menos os quenianos que querem aprender alemão, fica perguntando como é que fala isso, como é que fala aquilo. A Mary, que não parava de encher, ela perguntou como é que fala bom dia, eu falei cala a boca, em alemão. Só que eu esqueci que tinha falado isso, aí no outro dia de manhã, na hora do café, ela foi falar bom dia para o chefe, e aí já falou, chefe, cala a boca. Aí o chefe já queria saber, que alguns conhecem, o Bernd, quem é que está ensinando essas coisas, aí você tem que ficar lá. E aí o que eu queria mostrar, o nosso resultado é isso, sabe? Se essa criança pega essa pedra e joga na gente, eu entenderia, porque eu sei o que ela passou. Eu entendo essa agressão, eu entendo essa raiva. Se ela pega esse chinelo e bate em todo mundo, eu também entenderia isso. Mas se ela pega esse chinelo, coloca essa pedra e brinca de caminhão, eu sei que o nosso trabalho está fazendo sucesso. Eu sei que ela está desenvolvendo a imaginação dela de novo. Eu sei que ela está voltando. Eu sei que o processo de cura, de autocura, já foi reativado. E, às vezes, depois de 45 minutos. Aquela garota que foi amaldiçoada pela bruxa, 1 hora a mãe entendeu e falou, vai, leva. Eu estou vendo que as outras crianças estão bem, estão cantando, estão felizes, então deixa a minha filha ter essa oportunidade também. Ou quando você chega num campo de refugiados, sabe, 60 graus, 65 graus, não tem água e pão, e de vez em quando arroz, e a criança dá esse sorriso, você percebe que esse trabalho vale a pena. Ou essa garota que estava traumatizada porque na fuga do Estado Islâmico, a mãe deixou ela cair algumas vezes, porque ela tropeçava, tudo isso, tropeçava. E depois nós fizemos alguns exercícios com ela de colocar no colo e de vez em quando abria um pouquinho a perna, quando ela ia cair a gente agarrava bem forte. Isso a gente foi fazendo durante 2, 3 dias até que ela percebeu que ninguém mais ia deixar ela cair. Ou esses garotos que batem todo mundo, que brigavam com todo mundo, de repente fazem questão de tirar uma foto com a gente e falar que no outro dia vai trazer uma brincadeira nova. Vocês conseguem ver que a brincadeira fica muito mais leve? Essa é a Asha é minha filha nepalesa. Toda intervenção a gente adota alguém assim. A gente não pode trazer, mas a gente adota. E a Asha é difícil tirar da cabeça, porque ela tinha 2 milhões de piolhos, 1 milhão ela me deu.
E aí você está no avião e está tirando umas coisas, a mulher do seu lado pergunta, o que você está fazendo? Ah, tirando piolho, assim, né? Aí ela fala, mas piolho? Eu falei, aquele bicho assim que come a gente e tudo. Aí ela me explicou, na Alemanha a gente fica 2 semanas em casa se tiver piolho. Eu falei, se fizesse no Brasil, está ferrado. E é uma garota muito legal, assim, sabe, que os pais perderam tudo no terremoto, por isso levaram para um abrigo, e mesmo assim estava feliz, estava animado, porque ela falou, meu pai só me deixou aqui porque não tinha condições, mas daqui a pouco ele volta. E voltou mesmo, assim, 6 meses depois, quando nós voltamos para o Nepal, ela já não estava mais lá. E eu queria terminar com essa foto, assim, porque no Nepal é um país muito gostoso de trabalhar, assim, para vocês entenderem, né, no terremoto, por exemplo, 25 pessoas, terremoto, catástrofes naturais, 25 pessoas, 25% das crianças precisam de ajuda para não ficarem doentes, senão elas ficam doentes. Numa guerra, uma guerra anônima, por exemplo, bombas que caem de avião, que saem de tanques, 50% dessas crianças vão precisar de ajuda. Quando essa guerra tem uma cara, sabe assim, o que acontece em Israel e Gaza, 75% das pessoas vão precisar de ajuda. E quando esse trauma é causado por aquela pessoa que deveria protegê-la, e quanto mais nova for essa criança, 100% vai precisar de ajuda. Então, o que a pedagogia de emergência se propõe a fazer é isso, é cuidar dessas crianças logo na primeira, na segunda fase, porque quando passa na terceira e na quarta, é pedagogia do trauma, é pedagogia intensiva orientada no trauma. E o time brasileiro tem procurado fazer isso, assim, explicar para os educadores o que é o trauma, o que acontece, o que fazer, como reconhecer isso para que... Sabe, nós somos educadores, mas os educadores brasileiros têm a tendência de ser tudo, né? É educador, é médico, é pai, é psicólogo. Só que uma hora a gente precisa passar essa bola, porque senão a gente também não dá conta. A gente também precisa de uma higiene psíquica, a gente precisa se cuidar. Por isso o time brasileiro tem lutado muito por isso, assim, para conseguir organizar mais seminários, explicar o que é a psicotraumologia, o que acontece, quais as fases que nós temos para recuperar cada fase do trauma. E, então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. A gente queria, para fechar, a gente começa a encerrar agora, do mesmo jeito que o Reinaldo propôs a musiquinha e todo mundo aqueceu, que vocês também tivessem um espaço de expressão. Então, a gente pensou em fornecer alguns materiais, e a equipe do MIB me ajudou com essa ideia, e a gente gostaria que quem quisesse viesse aqui na frente com esses materiais e pudesse expressar, de alguma forma, como é que o trabalho de cada um de vocês é transformador, né? Por que o trabalho de vocês é transformador. Simbolicamente, a gente vai colocar uma caixa, e a ideia é que a gente pense aí nas iniciativas fora da caixa. Então, pensando um pouco nessa pergunta, por que o trabalho de vocês, ou, enfim, a vida de vocês, em que sentido, em que medida ela pode ser pensada, ele pode ser pensado fora da caixa? E aí, a partir disso, vamos ver o que vai surgir e a gente vai poder conversar sobre isso. Não dá, porque não dá, porque a cabeça dói, a camisa aperta e o bumbum balança para a direita e para a esquerda. Não, para a direita. Da direita e para a esquerda. Julie Baby. Agora eu quero ver todo mundo dançar, Julie Baby. Não dá, porque não dá. Não dá, porque não dá. Eu quero fazer uma apresentação de como eu me sinto e como eu vejo a arte hoje dentro das escolas, né, na maioria delas, né? Eu vejo a gente totalmente engarrafado. Então, eu acho que a gente tem que tirar todos esses véus que estão dentro da gente. Eu acho que a gente tem que se unir, né? Homens e mulheres, né? Trabalharem no coletivo, que é com uma iniciativa dessa que a gente realmente resplandece e refloresce, e a base de tudo isso, dessa nossa nova construção, é essa palavra que é o amor. Tudo que a gente fizer com amor vai reverberar. É isso que eu tenho para dizer. Eu fiz aqui uma coisa
coisa bem tosca aqui perto das meninas, mas vou tentar falar. Eu tive um episódio essa semana com meu filho, que foi isso que me inspirou a fazer isso. Ele foi assistir um show de música e eu não podia ir com ele, ele foi com o pai. Eu falei, grava para mim, por favor, eu queria ver. E aí ele falou, mamãe, o meu celular é de mentirinha, ele não grava. E aí meu marido até ficou com pena dele. Eu falei, como assim? Ele tem 2 anos, o meu filho. Ele não precisa de um celular, né? E aí eu falei para ele, filho, faz o seguinte, filma com os olhos e grava no coração. Então, foi bem isso que eu pensei em fazer aqui. É uma forma da gente sentir mais, de estar mais presente, porque a tecnologia, sim, é uma ferramenta, mas a gente não pode esquecer que isso aqui é o que importa. E aí, fazendo uma ponte com o que a Adriana falou, a pergunta dela de como você se cuida, eu acabei colocando aqui um papel metal aqui no final desse binóculo, que eu acho que também é um grande processo, a gente olhar para si mesmo, para poder se cuidar e cuidar dos outros. É isso aí. Bom dia, eu sou educadora também, numa obra social. Há 7 anos estou muito feliz, porque minha vida se transformou muito a partir de tudo isso, porque eu trabalhava com máquinas, e agora eu trabalho com pessoas, e pessoas assim que muitas vezes a gente encontra assim, né, em pedaços, a sua história, que entra em contato com a minha história, e aí a gente precisa transformar. E eu acho que o papel do educador é isso, é se deparar com essa estrutura, juntar com a sua estrutura e, de repente, a gente trazer uma nova estrutura, né? E uma estrutura que transforma, porque são pequenos, é o futuro, e é o que a gente espera, né? É o que a gente tem esperança, porque nós já temos uma caminhada e eles estão começando, e muitas vezes estão começando em pedaços, tristes, né? As histórias que ele trouxe, assim, de emocionar. Crianças de 5 que já viveram muito mais que a gente, né, na nossa idade. Tristezas, tragédias, e a gente poder ajudar a transformar é gratificante demais. Estou muito feliz de encontrar pessoas assim que fazem esses trabalhos fantásticos. Essa pedagogia da emergencial, né? Meu Deus do céu, que coisa linda. Coisa linda. Acho que hoje fechou com chave de ouro. Parabéns, pessoas. Muito bom. Transformei. Não deixou de ser uma transformação. Mas, em tudo que eu escutei aqui hoje, pegando o gancho de tudo que eu vivi, eu também cresci numa comunidade, nós crescemos juntos, e foi de pessoas que acreditassem na transformação que eu acho que eu sou o que eu sou hoje, que eu tenho o meu pensamento de hoje, acreditando no amor. As pessoas que acreditam no outro. E a gente cresceu num projeto social, e nesse projeto, com 17 anos, tipo assim, 18 anos, tem que sair do projeto. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu me descobri lá dentro. Tudo que eu vivenciei, todas as informações que eu tive do mundo, eu descobri dentro desse projeto. Não foi dentro de uma sala de aula aprendendo português e matemática. Foi dentro desse projeto, tendo contato com o outro, tendo contato com a arte, com muitas coisas. E, quando eu completei 17 anos, eu falei, pronto, é o meu último ano dentro desse projeto. Aconteceu que eu fui chamada para trabalhar. Eu, nossa, meu Deus, eu vou trabalhar. E era para trabalhar num outro projeto como educadora. E faz 3 anos que eu sou educadora, foi tudo junto. 3 anos que eu sou educadora, eu também sou atriz, acabei de me formar. E é um aprendizado a cada dia. Mas eu acho que eu tive uma formação durante todo esse momento que eu fui uma educanda, que eu fui uma aluna dentro de um projeto. Foi uma formação, porque tudo que eu aprendi, eu estou passando. Tudo que eu acreditava, continuo acreditando e faço com que
crianças e adolescentes acreditem nisso, que eu acho que tem muito mais valor. E é isso. Obrigada. Bom dia. Eu sou arquiteta, sou arte educadora também há muito tempo. E eu acredito que a palavra transformação, até pelo objeto com que eu trabalho, ela passa pelo olhar. A gente ensina, a gente ajuda os nossos alunos a olharem de formas diferentes, alunos e pessoas com quem, né, a gente transforma, e somos extremamente sensíveis a tudo que vemos, né? E ouvimos. Então, hoje eu ouvi sobre as borboletas, e eu vi um colar que me inspirou, e aí a gente trabalhou em equipe, eu e as minhas amigas, e a gente fez essa borboleta, que representa todas as transformações, e que assim, ela é sozinha, mas ela muda todo um contexto, né? Que é mais ou menos o que a gente faz. Esse é o nosso papel. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas é uma vontade tão forte lá dentro de achar um rumo e de colaborar de alguma forma com o outro e comigo mesmo. Essa coisa de olhar para você, essa coisa dela que é mãe, eu não sou mãe ainda, acho que eu estou prestes a encarar a maternidade, mas enfim. Mas eu sou arquiteta já, formada faz tempo, e agora, não só esse momento político, esse momento do mercado, já há algum tempo, né, o momento do mundo, eu acho, a gente sente que está tudo mudando e você fica meio onde que você se encontra, e aí, ao mesmo tempo que está tudo caos, você fala, nossa, finalmente parece que faz sentido tudo que eu sinto, que a sociedade está doente e não me enquadro na sociedade, trabalho para quem, tudo aquilo, né? E aí, já faz algum tempo, eu estou com uma necessidade muito grande de trabalhar com alguma coisa social e não achei ainda um caminho. Estou tentando várias frentes. Um caminho que é uma coisa latente lá dentro é escrever, que é uma forma de trocar, né, passar para as pessoas assim, o que você sente. Mas agora, mais recentemente, faz uns 2 meses, minha sogra voltou a estudar, né, assim, está fazendo o curso técnico de gestão pública. E aí surgiu uma iniciativa lá da escola, e ela falou, por que você não se inscreve com uma ideia? E eu falei, puxa, eu quero tanto transformar, e não vem uma ideia nessa hora, e o prazo de inscrição era o dia seguinte. E aí surgiu, assim, fiz um brainstorming, joguei no papel, assim, tudo que poderia contribuir, né? O que eu posso contribuir na sociedade de alguma forma. E joguei um monte de círculos, e no dia seguinte eu vi uma iniciativa na internet ligada à educação, vem da Espanha, que chama Arquitetura para Ninhos. Não sei se você já ouviu falar, ou se alguém aqui já ouviu falar. E assim, as pessoas, claro que eram colégios assim, mais ou menos padrão da equipe, né, mais estruturada, não é escola pública, mas, independente disso, são pessoas. E aí eles levavam a educação através dos conceitos de arquitetura e daí de apropriação do espaço, cidadania, para a realidade deles, mas que é fácil de transformar para a nossa, para crianças, para comunidades. E aí eu imaginei desenvolver isso, trazer para a nossa realidade, inscrever esse projeto. Ele chegou até um certo ponto, só que a ideia da escola lá era uma coisa mais comercial e o meu mais social, então ele, né, ficou lá entre os 10 selecionados, mas aquilo não morreu em mim, né? E aí quando eu comecei a fazer um outro curso aqui, que é a Oficina da Palavra, que tem a ver com a escrita, eu vi que ia ter esse encontro de hoje, e falei, bom, tem muito a ver. Então, assim, eu estou colocando um desabafo, uma coisa latente aqui, que eu acho que é o que todo mundo aqui tem em comum, né? E assim, isso é um embrião, né? Está um pouco desenvolvido, mas tem que dar uma lapidada. Mas eu estou abrindo aqui, porque aqui, quando falaram, vai lá e coloca, no que você pode ser transformador? Eu travei, eu falei, eu não sei ainda, eu não sei qual é o caminho, fiquei angustiadíssima, mas eu acho que como todo mundo tem em comum isso, essa vontade, eu estou abrindo aqui, porque quem quiser se juntar a essa ideia, ou se eu puder me juntar a alguém, estou aberta aqui e me coloco à disposição, e é isso. Eu queria somar de alguma forma e estou abrindo essa vontade aqui. É isso. Obrigada. Bom dia, eu sou a Letícia, faço parte da equipe da obra social. Quando falou a palavra transformação, né, eu já pensei, falei, nossa, eu vou falar da minha história, né, que eu acho que eu me sinto transformada. Eu não vou chorar. Eu trabalho na obra social já há alguns anos. Eu fui cria de creche, como a minha diretora fala, né? Fui aluna desde pequena, desde os meus 2 anos. Cresci minha educação infantil toda na obra social, na creche. Voltei
Fiz o trabalho voluntário muitos anos na obra social. Gostei da ideia, né? Vi as professoras, falei, vou fazer a pedagogia. Fiz a pedagogia e permaneço lá e sou professora da obra social, de educação infantil. Estou lá há muito tempo, amo o que eu faço, amo todos o meu trabalho. Eu fui aquela sementinha que fui plantada, fui semeada, fui plantada, fui cuidada com muito amor, lá na obra social, com todos os funcionários. E, hoje em dia, eu transformo a rotina das nossas crianças, eu transformo as crianças da obra social. É isso. Julie Baby.